Meus irmãos e minhas queridas irmãs, boa noite, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus, amém. Atos 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, nós vamos ler juntos, queridos e amados irmãos, do versículo 19 até o versículo 26, tá bom? Atos 11, 19 a 26, a palavra de Deus para o coração da gente nessa hora. Vamos ler a Bíblia, vamos pensar um pouco dentro desse tema. Bom demais para ser verdade, mas é. Atos 11, versículos 19 a 26. Diz a palavra do Senhor. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A tribulação foi precedida pelo empoderamento espiritual dos cristãos. A comunidade que viu Jesus ser preso e morto, também viu Jesus ressuscitado. Em seguida à assunção de Jesus, houve a descida do Espírito Santo. E com a descida do Espírito Santo, medo deu lugar à coragem. A omissão viu nascer a intrepidez, e o Evangelho partiu de Jerusalém, foi por toda a Judéia, Samaria, e continua indo até os confins da terra. Neste percurso, meus queridos irmãos, alguns gigantes tombaram. Dentre eles o nosso irmão Estevão, como o versículo 19 nos faz perceber, sobreveio a Estevão, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. A história de Estevão está relatada em Atos 6, se você quiser voltar algumas páginas para poder encontrar. Lá está escrito o seguinte: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Olha que descrição impressionante, não podiam resistir. Estevão era irresistível. Sabe o que fizeram? Alguns dos que eram da sinagoga chamada de libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da Ásia, sabe o que eles fizeram? Diz o texto bíblico que eles subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sabe o que fizeram mais? Apresentaram testemunhas falsas que depuseram da seguinte forma: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Foi então que
todos os que estavam assentados do sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Olha bem, subornaram, inventaram, diante deles agora está Estevão com o rosto brilhando como rosto de anjo. Então ele teve a oportunidade de fala, e ao final de uma verdadeira pregação, uma palavra extraordinária, aqueles religiosos assim reagiram à fala de Estevão. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Olha que raiva, que ira que eles estavam, que ódio. Como é que Estevão reagiu? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado, quem sabe? Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, olha a fala de Estevão diante desse quadro: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Assim tombou Estevão, um dos gigantes, conhecido como o primeiro mártir da igreja. O autor de Hebreus conta, de forma resumida, lá no capítulo 11, e especialmente nos versículos 35 a 38, alguns homens e mulheres que entraram para a história também como pessoas que foram reconhecidamente gigantes espirituais. Diz o autor de Hebreus: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Essa é a menção que a Bíblia fala no texto do livro aos Hebreus. Você pega a história do lado de cá, do nosso irmão Estevão e daquilo que aconteceu. Por outro lado, você se associa, você une a história relatada no texto aos Hebreus. Mas eu queria trazer para você mais uma história de um desses gigantes que tombaram na obra do Senhor. A Igreja Presbiteriana do Brasil teve no reverendo José Manuel da Conceição, ordenado em 17 de dezembro de 1865, o primeiro pastor presbiteriano brasileiro, um gigante que tombou de forma sofrida. No fim de 1873, depois de exaustivas viagens missionárias, cidade em cidade, vila em vila, interior para interior, reverendo José Manuel da Conceição estava vindo para repousar no Rio. Separaram uma casa para ele em Santa Teresa, para ele descansar e recuperar as suas forças e a sua saúde, que andava bem debilitada. Ele vinha para o Rio de trem. Aí teve uma baldeação em Piraí. Em Piraí, alguns policiais olharam para ele e o viram descalço e mal vestido. E o prenderam. Ele ficou 3 dias preso. Depois que ele foi solto, ele não tinha mais dinheiro para comprar outra passagem. Ele veio a pé.
aí na estrada da Pavuna, na noite do dia 24 de dezembro, ele caiu. Foi levado para a enfermaria militar do Campinho e depois de ser atendido, ele fez um pedido: me deixem só com meu Deus. E morreu, vítima de insolação, privações e fadiga de suas longas viagens, na madrugada do dia 25 de dezembro de 1873. Em sua lápide está escrito: não me envergonho do Evangelho. E durante 20 anos, José Manuel da Conceição foi um padre. E ao ser convertido ao cristianismo, abraçou a fé presbiteriana. E foi ordenado. E foi pastor durante 8 anos. E é dele as seguintes palavras: o bem-estar de minha pátria, a moralização da sociedade, cuja felicidade só o Evangelho pode assegurar, e a salvação eterna dos homens são os fins que tenho em vista. Estou nas mãos de Deus e à disposição de todos a quem possa servir no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. José Manuel da Conceição, um gigante que tombou. O texto de Hebreus conta, sem mencionar nenhum nome, gigantes que tombaram. O texto de Atos nos faz lembrar de Estevão, mais um gigante que tombou. Nesse processo inteiro, nós vamos encontrar a história bíblica, ou a nossa história relatando pessoas extraordinárias, a quem Deus levantou e a quem Deus encheu com a sua palavra, grandes, gigantes extraordinários que tombaram por amor a Deus, tombaram por amor ao Evangelho, que não desistiram, que prosseguiram, que persistiram, apesar de todas as dificuldades, de todas as lutas, são verdadeiros heróis na fé. Estevão, os referidos no livro de Hebreus, querido reverendo José Manuel da Conceição, parecem bom demais para serem de verdade. Mas são. O texto continua, capítulo 11, versículos 20 e 21. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A Antioquia chegou Jesus. Jesus chegou a Antioquia. Jesus chegou a Antioquia por meio dos sobreviventes. Aqueles que tombaram anteriormente, eles semearam o solo da fé com seu próprio sangue. Agora o Evangelho chega por meio daqueles que sobreviveram. Os sobreviventes receberam de Deus a missão maravilhosa de anunciar Jesus Cristo. E a Antioquia chega o Evangelho por meio desses sobreviventes que não sabiam quanto tempo teriam de vida. Engraçado. A gente hoje já tem a impressão que sabe quanto tempo a gente tem de vida. Mas esses irmãos aqui, eles viviam de forma intensa, porque não tinham a menor ideia do que aconteceria. E o texto bíblico diz que eles anunciaram o Evangelho do Senhor Jesus. A palavra anunciada, a mensagem é essa, o Evangelho do Senhor Jesus, a boa nova do Senhor Jesus Cristo. E diz o texto que a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Lucas é muito objetivo para nos fazer aprender o processo de Deus para alcançar a humanidade. Ele dá algumas etapas aqui, nesse caso 4 etapas. A primeira etapa, eles anunciaram o Evangelho de Jesus. A segunda etapa, a mão do Senhor estava com eles. A terceira etapa, muitos creram. A quarta etapa, se converteram ao Senhor. Então essas 4 etapas, elas vão acontecendo de forma contínua. Anunciar o Evangelho, a mão do Senhor estava com eles, por causa do Evangelho e por causa da mão do Senhor, muitos creram, e porque eles creram, muitos se converteram ao Senhor. Sabe qual era a parte dos cristãos aqui? O anúncio. O anúncio. Porém, não pense que foi um anúncio qualquer.
Não pense que foi uma palavra qualquer. O texto revela uma proclamação vivificada pelo Espírito Santo. Eles falaram de Jesus e não deles. Eles não contaram as suas histórias, eles falavam de Jesus, da história do Mestre e do quanto a história do Mestre mudou a vida deles. O centro da fala deles era Jesus. Jesus é o centro da nossa fala. Nós somos uma igreja cristocêntrica. Nós cremos piamente nessa ação gloriosa do Senhor. Eles falaram de Jesus e não deles, mas eles eram testemunhas do que o Evangelho havia realizado na vida deles. É essa história que vai acontecendo em Antioquia. Jesus chega por meio dos sobreviventes. Os sobreviventes não se calam. Os sobreviventes não se omitem, os sobreviventes não fogem, eles falam, eles anunciam, eles proclamam e proclamam de forma vivificada pelo Espírito Santo de Deus, e a obra de Deus é feita, a obra de Deus acontece, e é exatamente assim, meus queridos irmãos, que deve ser a nossa vida hoje. Deus estendeu a sua mão, Deus estendeu a sua mão. Queira saber o que é isto. Busque ao Senhor para descobrir o que é isso. Todas as vezes que nós temos essa experiência da mão do Senhor está sobre nós, nós percebemos quão pequenos nós somos, quão insignificantes nós somos, paramos de requerer de Deus alguma coisa e percebemos o Senhor nos conduzindo, a mão do Senhor sobre nós. Uma palavra, uma frase, um testemunho. Deus usará a sua voz, a sua palavra para abençoar outras vidas em nome de Jesus. A Bíblia diz que muitos creram, não todos. E que eles se converteram ao Senhor, não a um grupo religioso. Não se trata de adesão. Como é que eu entro aí para esse clube aí do pessoal que morre aí? Hein? É ruim, hein? Não é um clube, não é uma associação, não é não é uma adesão, é uma conversão. Essa conversão é ao Senhor. Então veja, nesse processo em que Jesus chega a Antioquia por meio daqueles que sobreviveram, eles anunciaram a palavra do Senhor, a mão do Senhor estava sobre eles, eles creram e se converteram, não muitos, mas eles se converteram ao Senhor, não todos, mas muitos, e eles se converteram ao Senhor. O Senhor estava realizando uma grande obra em Antioquia. Eu olho para esse texto e pergunto, não te parece bom demais para ser verdade? Mas é... A notícia a respeito deles, diz o versículo 22, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Eles enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Por quê, gente? Porque ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Antioquia estava vivendo um derramamento poderoso do Senhor, e esta era uma evidência de que o Evangelho estava se espalhando. O Evangelho que nasce ali em Jerusalém, para depois ir para toda a Judéia e Samaria, ele estava se espalhando. Era um sinal de que a promessa de Atos 1:8 estava se cumprindo. O Senhor estava espalhando a sua mensagem. Sempre foi essa a ideia. Sempre foi esse o propósito, que a mensagem alcançasse mais gente, mais gente, mais gente, a lugares distantes, que o Evangelho chegasse a lugares e a pessoas que precisavam desesperadamente ter um encontro com Jesus. Barnabé, como registra Lucas, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. O que ele fez? O que ele fez? O texto relata 3 coisas que ele fez. A primeira, que ele viu a graça de Deus. Viu a graça de Deus. O mover de Deus se manifesta concretamente por meio de pessoas. Não há graça silente. Não há graça que se esquiva. A graça de Deus é falante.
A graça de Deus é visível. A graça de Deus se manifesta por meio de pessoas. A graça de Deus, ela é palpável. Barnabé viu a graça de Deus aonde que ele viu? Aonde que ele viu a graça de Deus? Foi na estrutura da cidade de Antioquia? Foi na sua administração? Foi na forma de gerar política? Foi na manutenção, no alimento? Ele viu a graça de Deus nas pessoas. As pessoas eram para ele a graça visível de Deus. A segunda coisa que ele fez, alegrou-se. Toda vez que a gente vê a graça de Deus, a gente se alegra. Alegrou-se. O ambiente externo, você leu comigo, era de perseguição. Não era uma notícia, olha, a perseguição acabou. Não. Chapa quente. Coisa complexa. O ambiente externo era de perseguição, mas o evangelho chegou através de pessoas que viviam a dispersão por causa da perseguição. Contudo, isso não era maior que a alegria gerada pelo Espírito Santo de Deus. E esta é uma verdade bíblica que nós precisamos resgatar o tempo inteiro na nossa vida. Embora a perseguição prosseguisse, e não havia nenhuma sinalização de que ela seria amenizada, não havia nenhuma expectativa humana de que ela fosse cessada. Pelo contrário, a perseguição estava se ampliando. Alguns daqueles irmãos seriam mortos. Mas ainda assim havia uma alegria, e essa alegria não dependia do que estava acontecendo do lado de fora, não era uma esperança de que tudo vai ficar de volta ao normal, de que a normalidade voltará, por isso nós nos alegramos. Era uma alegria interna. Essa alegria interna só pode vir do alto, não é uma alegria que eu gero, nós não geramos esse tipo de alegria. Esse tipo de alegria é gerada pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, portanto, essa alegria, ela vem do alto, ela enche o nosso coração e nos leva adiante. Meus irmãos e minhas irmãs, isso é muito sério, apesar de eu estar falando de alegria. É bom demais. Eu queria deixar com você uma frase sobre esse assunto. As dores impostas eram tentativas de arrancar a alegria dos servos de Deus. Eles queriam calar os cristãos. Os cristãos estão falando muito, tem muita gente se convertendo, vamos calá-los, vamos persegui-los, certamente eles cessarão. Eles não conheciam o nosso Deus e o tipo de gente que viveu aquele tempo. O que eles não sabiam também é que a nossa alegria vem direto do Altíssimo para dentro do nosso coração. Amém, meus irmãos? Terceira coisa que ele fez, exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. É o texto que nós acabamos de ler. E a lição é forte, forte, igreja. Não tire seu coração do Senhor. Parece simples. Não tire seu coração do Senhor. Quando alguém tira o coração do Senhor e coloca em si, ou coloca em alguém, ou em algo que possa receber, ou em algo que tenha perdido, ou em ensinamentos fakes, ou em práticas religiosas ritualísticas, está perto, muito perto de perder a firmeza da fé. Todas as vezes que você ou eu, todas as vezes que nós tiramos o nosso coração do Senhor e colocamos em alguém e criamos uma expectativa, ou porque perdemos, ou no ensinamento fake. Tem muitos ensinos fakes. Jesus disse isso, não falou nada. Diz a Bíblia, também não está lá não. Eu sinto, senti tanta coisa. Todas as vezes que nós tiramos o nosso coração do Senhor, nós estamos muito perto de perder a firmeza da fé. O inimigo das nossas almas, ele vai sempre tentar arrancar o nosso coração do Senhor.
vai colocar frustração na nossa vida, decepção, decepção. Essa é a palavra-chave. Eu gostava tanto daquela pessoa, a pessoa me decepcionou, isso não é um papel de um cristão. Aí põe todo mundo no mesmo pacote. É ou não é verdade? Decepciona com um. Põe todo mundo no pacote. Não, que eu já fui de igreja. Quantas vezes eu evangelizando na rua, dia a dia, madrugada, qualquer hora que a gente estava evangelizando na rua, encontrava com uma pessoa ferida, porque ela foi exposta num tipo de disciplina que expõe as pessoas, sabe? Isso não é fácil, gente. Se você já foi disciplinado publicamente, você sabe como é que o negócio é complexo. E as pessoas reclamam e depois dizem, olha, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de Deus, porque houve um exagero, um equívoco, ou mesmo a pessoa estava errada e não deu o braço a torcer. Não tire o seu coração do Senhor. Tem uma música antiga de Vencedores por Cristo que começava assim, firme está. Essa é a deixa, para ver se alguém vem junto comigo. Sozinho. Estou ouvindo longe, estou ouvindo aí. É Gleice que está cantando, né? Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei, entoarei louvores de toda a minha alma. Foi bem, mais ou menos? Foi bom, Paulo? Gostou? Essa aí foi a primeira música que eu fiz solo. Também foi a última. Eu comecei com essa e encerrei com essa. Minha carreira de solo começou e encerrou com essa aí, lá em 1500, foi antes de 19. Não tire o seu coração do Senhor. É isso que Barnabé falava para eles. Barnabé trazia para eles uma palavra, para que eles mantivessem a firmeza ali, firmeza no Senhor, firmeza na palavra, firmeza diante do Senhor Deus. Tudo isso acontece, eu olho para isso e digo, meu Deus, parece bom demais para ser verdade, mas é. Barnabé viu tudo isso e aproximou-se, não deixou hipótese alguma de trazer essa palavra para que eles permanecessem firmes na fé, mas Barnabé viu outra coisa que o Espírito Santo falou com ele, guarda isso com você, todas as vezes que você está firme no Senhor, o Espírito Santo fala com você, e se você for obediente, vai ser uma bênção. O Espírito Santo falou para ele assim, vai buscar Saulo. Aí ele olhou para o pessoal e falou, gente, partiu Tarso. Foi lá em Tarso, buscou Saulo. Chegou com Saulo. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Deus tinha grandes planos para Saulo e Barnabé foi buscá-lo em Tarso. Não há dúvida alguma sobre a importância de Barnabé na formação espiritual e missionária de Saulo. Saulo, apóstolo Paulo, não há a menor dúvida da importância de Barnabé para a vida de Saulo. Barnabé não sabia que Saulo seria o apóstolo Paulo, mas ele estava cumprindo uma ordenança do Senhor e ensinando. Ele foi usado pelo Senhor como discipulador, alguém que cuidou, que serviu de exemplo, que deu oportunidade e asas para voar. Barnabé acolheu Saulo, investiu na vida dele, cuidou espiritualmente dele, mas sobretudo serviu de exemplo, a bênção do Senhor estava em Antioquia, o Espírito Santo falou com ele, ele foi lá, buscou Saulo e trouxe para Antioquia, para que Saulo pudesse vivenciar aquela realidade ali. Foi uma bênção para a vida de Saulo ter sido buscado por Barnabé, foi uma bênção para a vida de Saulo chegar a Antioquia e ver tudo aquilo, mas Deus tinha outros planos, e planos que vão além desse. É lindo ver como Deus usa pessoas na nossa vida, é lindo ver como Deus usa pessoas para nos acompanharem, pessoas que vão investir para o nosso crescimento espiritual. Barnabé foi para Saulo o que Saulo depois foi para Timóteo, para Tito e tantos outros. O apóstolo reproduziu o que ele aprendeu. Agora, entre nós dois aqui, alguém investiu na sua vida espiritual? Invista na vida de outro alguém agora.
É para isso que isso tudo aconteceu. O Espírito Santo fez com que a sua vida fosse alcançada, edificada, você tem aprendido, você tem crescido, você está dando os primeiros passos na fé. Este é o caminho de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, mas não se cale. Assim como Barnabé investiu na vida de Saulo, Saulo depois Paulo, investiu na vida de tantos outros, de tantas outras pessoas que foram alcançadas, discipuladas, acolhidas, amadas, cuidadas e se tornaram grandes referências para a fé cristã. A dupla Barnabé e Saulo passou 1 ano ensinando aos que creram. Ensinando. Você sabe que eu tenho um amigo, que já não vejo há 257 anos, mas a gente era membro de um grupo, né, de evangelismo. Eu já fiz muita coisa doida, irmãos. Gospel. Tá? Logo falando, né, que a gente tem que explicar, é doida, mas dentro do nosso meio, assim, coisas cristãs que eu, rapaz, hoje, será que eu repetiria? Tenho coisas que eu falo assim, mas eu fui mesmo. E eu me lembro de um amigo que diz assim, cara, nós estamos vivendo a sequência de Atos. Acho que isso é bom, né? Mas, na verdade, é que a gente estava vivendo coisas tão extraordinárias que nem na Bíblia eles estavam. Sabe o que isso significa, né? Pezinho na heresia quando não é o corpo inteiro. Se não está na Bíblia, ei, nós estamos inventando agora? Nós estamos muito bem, nós estamos indo além da Bíblia. Ou como outro amigo meu, eu tenho muitos amigos bons, outro amigo meu, que eu fui procurá-lo, estava precisando de uma ajuda, falei, cara, eu estou meio assim, ele falou assim, rapaz, eu estou tão bem que nem a Bíblia mais eu estou lendo. Aí eu falei, rapaz, e eu achando que eu estava ruim, hein? Não é verdade? Falei, eu achando que eu estava ruim. O derramamento do Espírito Santo sempre é associado ao ensino. Não tem esse negócio de experiência. Não, o negócio aqui é experiência. Eu creio que... Creio com base em quê? Você crê com base em quê? Não, eu sentiu? Senti que foi frio, fome, qualquer coisa. A pessoa quer ver um monte de coisa que não precisa ser vista. Está cavucando coisas desnecessárias. Ao invés de estudar. Aqui há um segredo para a nossa vida espiritual. Antioquia, o Espírito Santo estava sendo derramado de maneira poderosa, mas ao invés de ficar no campo da experiência, eles mergulharam no campo do ensino. Barnabé e Saulo passaram 1 ano ensinando, sabe por quê? Porque eles precisavam de doutrina, eles precisavam de teologia, eles precisavam das sagradas letras, sagradas escrituras que estavam sendo compartilhadas com eles, eles precisavam aprender. Aprender, sabe por quê? Porque quando a gente não aprende de Deus, a gente aprende da gente, e a nossa carne é criativa. Ei, Brasil! Não há desenvolvimento espiritual sem estudo sério a respeito de Jesus. Você está entendendo? Não, estou na fé, estou rompendo em fé, subindo montanha, pendurando no lustre, e a Bíblia? Não está dando para ler a Bíblia, que eu estou fazendo isso, mas é a Bíblia. Não. Escuta só, quem não está disposto a se assentar para aprender, não pode levantar para falar. Vai falar o quê? Segunda coisa, está ficando quente, não está sentindo calorzinho aí, não? O assunto vai esquentando, a gente vai esquentando junto, né? Segunda coisa, a pessoa quer muita coisa visível, mas não entra no teu quarto, fecha a tua porta, que teu pai te vem em secreto e recompensará. Não tem intimidade no silêncio do quarto, está com um problema. Não é por aí. Não é assim que a Bíblia diz. Você está lendo comigo aqui o texto? Nós estamos lendo aqui juntos, aqui, essa palavra aqui, por todo 1 ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram. Estudo sério da palavra do Senhor. Não há desenvolvimento espiritual sem estudo sério a respeito de Jesus.
Em Antioquia, a experiência era aliada da instrução. Se prepara para essa agora, hein? Ninguém segura uma igreja que se dedica ao estudo e vivencia a plenitude da graça de Deus. Ninguém segura. Ninguém segura uma igreja, escuta só, ninguém segura uma igreja que vivencia, que busca ação espiritual, que mergulha no Espírito Santo de Deus, mas mergulha na instrução, na palavra ensinada, na teologia, na doutrina bíblica. Ninguém segura. Uma igreja assim é imparável. Uma igreja assim é daquelas que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é contra qualquer igreja, gente. Não é denominação. É contra a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus é cheia do Espírito Santo e é cheia de ensino. Quanto mais cheio do Espírito Santo alguém estiver, mais sede e fome terá da palavra. Se a pessoa não aguenta mais, estou com a barriga cheia da palavra, estou nem lendo mais a Bíblia. Ontem eu li o Apocalipse, encheu tudo aqui a barriguinha. Foi nesse ambiente aqui, de profundo derramar do Espírito Santo, e sério, estudo sério, disciplinado, determinado, coerente, cristocêntrico. Foi nesse ambiente que aqueles crentes, aqueles irmãos lá de Antioquia, receberam um nome que séculos depois continua sendo usado para aqueles que foram alcançados pelo mesmo Evangelho. E aí é um mistério, porque o mesmo Evangelho pregado em Antioquia, o mesmo Espírito Santo que foi derramado sobre aqueles irmãos e irmãs, a mesma base para a instrução, para o crescimento espiritual que foi apresentada ali, é a mesma que está na nossa vida hoje diante de nós. E aqueles irmãos e irmãs foram pela primeira vez chamados de cristãos. Eu sou cristão. Não era um elogio para eles, não. Você sabe disso. Era uma forma de chamar de gentinha. Ou para lembrar do Chaves, de gentalha. Mas qualquer um de nós que tem o seu nome associado ao nome de Cristo deve levantar as mãos para o céu e agradecer ao Senhor. Os cariocas mais antigos, cristãos, eram chamados de os Bíblias, porque andavam com uma rapadura debaixo do braço, um livro de capa preta, e eles andavam erguidos assim. Eu sou deslumbrado quando eu passo em algum lugar e eu vejo uma pessoa de terno, gravata, gel no cabelo, andando todo esticadinho com a Bíblia. Eu acho maravilhoso. Vão ter um dia do terno, tá bom, irmãos? Vamos combinar, mas todo mundo, tá? Gente, domingo que vem é o dia do terno, todos os homens vêm de terno. Lindo de ver a Bíblia indo, o Evangelho alcançando as pessoas, e a partir daquela comunidade ali, daquela igreja, o nome foi associado a milhões e milhões de pessoas desde então, lá em Antioquia, como foi a partir de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, e o Evangelho chega até a gente aqui no Rio, e o Evangelho que chega até o Rio, chega à nossa vida, chega à nossa casa, chega à Barra, ao Recreio, à Zona Oeste. Este Evangelho de Jesus Cristo, que foi pregado em Antioquia, chega hoje aqui na nossa vida, e a partir daqui, nós somos chamados de cristãos. Não parece? Parece ou não parece? O que você acha? Isso é bom demais para ser verdade. Mas é
Hoje, quando você for embora e voltar para sua casa, se você é alguém que já entregou a sua vida para Jesus, você pode agradecer por ser chamado de cristão, porque haverá um dia em que os cristãos serão reunidos, em que o nosso Cristo, nosso Jesus Cristo voltará para buscar os cristãos, e os cristãos estarão todos para sempre com Cristo. Quando você estiver triste, lembra de Cristo. Quando você estiver alegre, Cristo. Quando você estiver passando por tribulação, Cristo. Quando você tiver uma grande vitória, Cristo. Eu quero orar com você. Eu quero pedir ao Senhor que essa bênção aqui se reproduza na sua vida. Porque é tão extraordinário pensar que um lugar comum, com pessoas comuns, houve um derramar. Lembra? Jesus Cristo chegou até Antioquia por meio dos sobreviventes. Antes, gigantes como Estevão tombaram. E o sangue dos mártires, cheios de fé, fertilizou o solo. E aquele solo começou a dar frutos. E em Antioquia, eles anunciaram o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava sobre eles. E eles creram. E se converteram ao Senhor. Barnabé chegou. Ele viu a graça de Deus. Ele se alegrou. Viu a graça de Deus. Ele se alegrou. Barnabé exortou. Permaneçam firmes. Não tirem o seu coração do Senhor. Não ponham o seu coração nos homens ou mulheres. Não ponham o seu coração na estrutura. Ponham o seu coração no Senhor. Estava tão bom que ele correu lá, partiu Tarso e trouxe Saulo. E durante 1 ano eles ensinaram, eles instruíram. E aqueles cristãos que estavam ali à beira da morte, correndo risco de perseguição, de serem mortos, eles estavam firmes na fé. E toda a alegria que estava no coração deles era muito maior do que a tristeza dos problemas, das dificuldades. Mas eles estavam aprendendo, estudando, caprichando no aprendizado, sempre centrados em Cristo. Isso foi tão intenso, gente, que não tinha outro nome para chamar aquelas pessoas. Vamos chamá-los de... Eles falam tanto de Cristo. Eles falam tanto desse Cristo. Vamos chamá-los de pequenos cristos. Vamos chamá-los de cristãos. Vamos orar, irmãos. Você pode ficar de pé. Deus querido e amado, o que aconteceu em Antioquia continua a acontecer. O que aconteceu não foi por causa dos moradores de Antioquia, mas por causa dos planos do Senhor em alcançar mais pessoas. E através dessas pessoas alcançar mais pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas. Hoje, o Senhor está aqui. A mensagem está sendo pregada, centrada em Cristo. A mão do Senhor está sobre nós. Pai, nós cremos que haja conversões em nome de Jesus. Que haja conversões a Jesus,
conversões ao Senhor da nossa vida. Pai, ajuda-nos a viver o Evangelho de tal forma que a graça do Senhor seja visível, palpável, concreta. Enche o nosso coração de alegria quando percebermos que o Senhor está ministrando a vida de alguém. Deus, cá entre nós aqui, com muita simplicidade, muitas vezes nós tiramos o nosso coração do Senhor e colocamos no lugar errado. Nós queremos pedir perdão e queremos reafirmar que a nossa fé está no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o nosso coração pertence a Jesus. Queremos renovar o nosso compromisso com a Tua Palavra, nosso compromisso com os estudos, com a instrução das Sagradas Letras, Sagrada Palavra do Senhor. Nós não vamos abrir mão do aprendizado. O aprendizado é fundamental para nós. E o nosso aprendizado é centrado em Cristo. Cristo Jesus. Deus, obrigado pela honra. Que honra nossa. Quem somos nós para merecer isso? Isso parece bom demais para ser verdade, Senhor. Mas é assim que aqueles irmãos foram chamados. E pelos méritos de Cristo, é assim que nós também somos chamados. Nós somos cristãos. Cristãos. Nós somos cristãos. Senhor, uma igreja que vive a plenitude do Espírito Santo e que se empenha no aprendizado, na instrução, no ensino. Ninguém pode parar. Ajuda-nos a trilhar este caminho da bênção espiritual na Tua presença, Pai. Pai, sobre aqueles que o Teu Espírito Santo tem tocado nesta hora, aqueles que querem ser chamados de cristãos, que querem entregar os seus corações para Jesus, Pai, toca com Teu Espírito Santo, continua trabalhando em seus corações, em suas mentes, para que tomem decisões impulsionados pelo Espírito Santo de Deus. E se o Teu Espírito Santo está falando, que ninguém resista, mas que haja entrega verdadeira para a glória do Teu santo nome. Pai, nós oramos agradecidos por todas as bênçãos recebidas, pelos aniversariantes de vida e de casamento. Muito obrigado. Te agradecemos, ó Deus, por todos aqueles que receberam a bênção da cura. São muitos, Pai, muitos que receberam a bênção da cura. Nós Te glorificamos, ó Deus, te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, por aqueles que têm buscado a Tua presença, ou estão em tratamento em casa, ou internados, mas não estão sozinhos. O Senhor é quem afofa o leito, o Senhor é quem prepara os profissionais da área de saúde, o Senhor é quem gera a medicação, e cada medicação vai cumprindo o seu ministério. Nós oramos, ó Deus, pelo José Santos, pela Margarete, pela Neuza. Te agradecemos, ó Deus, pelo Nestor. Pedimos a bênção do Senhor para o Luciano. Te agradecemos pelo Juarez, Dona Lúcia, seu Elias. Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor fará. Porque cada pedido nosso, cada súplica nossa é entregue ao Senhor. E nós já agradecemos antecipadamente. Não vamos esperar o dia da chegada da bênção para só lá na frente agradecer. Isso não é coisa de gente que pode ser chamada de cristã. Os cristãos agradecem desde já, pela fé, e celebram com alegria, e já tomam posse, já se apropriam disso. E se demorar, o Senhor vai nos dar paciência. E se a resposta for não, o Senhor vai nos dar a paz e o consolo do Teu Espírito Santo, como nós pedimos que seja derramada sobre a vida da querida Glaura. Toda a família da Glaura receba a bênção do consolo do Espírito Santo do Senhor. Pai, leva-nos ao compromisso,
verdadeiro com o Senhor, e é uma vida de gratidão. Em nome de Jesus, amém.